Hello! Tudo bom, meus amores? Hoje nós vamos conversar sobre o livro egípcio dos mortos. Antes da gente poder começar, eu gostaria de fazer um pequeno adendo que se refere ao conteúdo que nós vamos iniciar agora. É claro que eu estou postando vários vídeos na atual data sobre vários conteúdos das mesmas vertentes, né? Celta, nórdico, egípcio. Eu vou postar também sobre outras vertentes como a Wicca. E aí, eles são vídeos agora que eu estou fazendo que vão servir de referência para conteúdos futuros, tá bom? Agora os vídeos eles estão iniciando o que eu quero passar no meu canal. No futuro os conteúdos serão mais aprofundados, mais detalhados e mais minuciosos nos detalhes. E aí esses vídeos agora, eles servirão para detalhes, para informações que eu posso não citar no futuro, mas que eu possa colocar uma informação no vídeo. Então vamos lá. Gostaria que você já anotasse um nome muito importante, que foi a primeira pessoa a traduzir os manuscritos em hieróglifos do livro egípcio dos mortos, o egiptólogo alemão Carl Richard Lepsius. Em 1842, Lepsius transformou a compreensão da espiritualidade egípcia depois de publicar certos textos antigos com contextos mortuários. Traduzindo do egípcio o nome do livro ao qual a ele se refere, os capítulos do avanço durante o dia, que Lepsius veio depois apelidar como Livro dos Mortos. Então, de toda a arte que já foi, de toda a arte, todo o registro, de todo o conteúdo sobre o Livro dos Mortos que já foi descoberto, já são 200 capítulos contando a história, contando como seria o pós-vida, o caminho ao pós-vida, entendeu? Então a gente precisa entender primeiro que antes da gente poder morrer, né, no contexto egípcio, qual eu acredito, antes da gente morrer, a gente precisa passar por certos caminhos, por certas fases. A gente não morre e já chega no salão das duas verdades, já com Osíris pesando no seu coração. Existe todo um caminho, existem vários rituais, vários feitiços de proteção. Você passa por vários locais, por vários obstáculos, e que se você não conseguir, ou se alguns desses feitiços estiverem incompletos ou errados, você não vai conseguir utilizá-los no pós-vida. E aí, né? Você nem chega no salão. Seus 200 capítulos são uma visão bem emocionante, né? Assim, diga-se de passagem. Sobre as crenças e as provações que os egípcios precisavam passar. E também certos medos no reino da morte. A gente não sabe o que vai encontrar. Aí os egípcios acreditavam que você precisava fazer, digamos, um preparo. Agora um pouco de história. Durante séculos, era acreditado que o que tinham encontrado nas tumbas egípcias eram praticamente escrituras antigas e não dos egípcios. Mais tarde, quando os egiptólogos aprenderam a decifrar os hieróglifos antigos, descobriram que esses textos eram feitiços, mapas de estrada, digamos assim, né, como se fosse um GPS, fornecido aos mortos para eles poderem caminhar no pós-vida, no caminho à morte, digamos assim. Vale ressaltar que já haviam estudiosos que sabiam o conteúdo do livro egípcio dos mortos, né, que foi apelidado pelo próprio Carl. Embora os estudiosos já soubessem do conteúdo mágico desses textos, antes mesmo de ter sido publicado pelo Carl, sua ordenação cuidadosa, né, capítulo 1, capítulo 2, que já vamos falar sobre isso, sistema que foi atribuído e é utilizado para estudá-los ainda hoje. No entanto, não existe uma versão única para o Livro dos Mortos. Das muitas versões dos feitiços encontrados, a construção dos textos não é exatamente uniforme nem igual, mas a disposição que Cole colocou todos os textos que foram descobertos ajudou aos estudiosos a ver este corpo foi encontrado, né, os textos, a ficar muito mais coerente. Então, gente, onde é que foi encontrado esses textos, né, que são vários, não são poucos, tá? São muitos, durante muitos reinos, muitas eras, e aqui nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Então, foram encontradas passagens escritas em rolos de papiro, nas bandagens que eram utilizadas na mumificação, que era um caminho muito importante para o pós-vida, nas tumbas e nos sarcófagos. Quando você procura qualquer foto de algum sarcófago, você consegue ver hieróglifos escritos. Aquilo ali são feitiços do livro egípcio dos mortos, que vão ajudar o morto, aquele que morreu, a continuar o seu caminho no pós-vida. E também nas tumbas. Se você pesquisar qualquer foto de tumba, você vai conseguir ver várias pinturas, vários fatos ocorrendo. Às vezes o que estava sendo escrito ali não eram feitiços, mas talvez acontecem representações do pós-vida. Eu vou deixar para vocês aqui a tumba de Sete I, pai de Ramsés II,
onde a tumba dele é muito bem decorada e se encontra no Vale dos Reis. A tumba é muito bem decorada, com várias alas, e lá descreve muito bem algumas passagens sobre o pós-vida, bem como alguns fatos que poderiam ocorrer no pós-vida, né? Uma vez que Sete passasse por todas as fases, por todos os caminhos, e aí ele poderia desfrutar dos campos juncos. A gente nem precisa nem dizer que essa parte do ritual, né, de você poder ser mumificado, de você poder ter um escriba fazendo para você um papiro para você poder seguir o pós-vida, era reservado à elite. Não era todo mundo que tinha esse direito. Não é? A elite que eu falo aqui, estamos falando dos períodos iniciais em que a mumificação começou a se tornar uma coisa parte da cultura, tá bom? Apenas a realeza tinha esse direito, apenas a realeza tinha esse privilégio. Uma vez que o faraó era considerado Horus encarnado, era considerado o próprio Deus na terra, né? Era o escolhido divino para mandar nas terras egípcias, trazer unificação, trazer ordem, trazer conquistas, bonanças para o povo egípcio. Apenas o faraó e a realeza tinham direito a estes ritos. Não era para todo mundo. As partes mais antigas dos livros dos mortos foram retiradas de escritos funerários, conhecido como Texto das Pirâmides. E aqui nós estamos falando do Antigo Império, que, se eu não me engano, é até 2300 anos antes de Cristo. Pois é, Deita ali, papai tá trabalhando, meu filho. Bom, meus amores, como o Livro dos Mortos e com muitas coisas no Antigo Egito não foram descobertas 100%, né? Tem sempre uma coisa sendo encontrada. A origem do Livro dos Mortos, né? O seu primeiro capítulo, que foi publicado, que foi usado na era tal, pelo faraó tal, ainda não foi descoberto. A gente bem sabe que o Egito é um oceano de mistérios. A gente bem sabe que o Egito, eu ousaria dizer que nem 10% do Egito foi descoberto totalmente. Os egípcios eram muito bons em esconder coisas, eram muito bons em enigmas, eram muito bons em lógica, né, digamos assim. Tanto é que foram construídas diversas pirâmides, coisas que hoje seriam, né, caríssimas para construir, seriam necessários um grande planejamento de engenharia, de arquitetura. Eles faziam isso antes de ser moda. Então eu ousaria dizer que nem 10% foi descoberto no Antigo Egito. Então dizer quando o primeiro capítulo do Livro dos Mortos, o primeiro uso do Livro dos Mortos foi descoberto, não tem como dizer, é um mistério. Porém, nós vamos trabalhar com o que nós já temos, com o que já foi descoberto. O primeiro exemplo conhecido que foi um sarcófago da rainha da 13ª dinastia chamada Mentuhotep. E aí nós estamos falando do período dela, que vai de 1633 a 1552 a.C. Então vamos seguir, meus amores. Entre o Império Médio e Novo, o uso do Livro dos Mortos já não mais se limitava apenas à realeza. Qualquer pessoa com dinheiro suficiente poderia encomendar um pós-vida, produzir ou até adquirir uma versão do texto, para que assim pudesse ter mais esperanças e expectativas de uma passagem tranquila pelo pós-vida. No Novo Império, aqui nós estamos falando de 1539 a 1075 a.C. O acesso ao Livro dos Mortos era bem mais difundido. Algumas cópias eram ricamente ilustradas e muito bem desenhadas, sem falar caras. Os outros registros encontrados parecem mais que foram produzidos em massa, onde tinha espaços em brancos e você poderia colocar o nome da pessoa, entendeu? Tipo um pós-vida pré-fabricado, digamos assim. Apesar da evolução do texto, a sua função permaneceu estritamente para a realeza. Tipo, todos vocês têm, mas só funciona para mim, tá? Para vocês não funciona não. Talvez funcione, mas para mim, né? Eu sou faraó, eu sou rei. Esse aqui é meus familiares, meus sacerdotes, né, meus escribas. Né? Para eles nem tanto, mas para mim muito mais que vocês, povão. Mas, Mateus, qual era a utilidade desses textos que foram guardados apenas para a realeza? Facilitar a passagem dos falecidos pelos caminhos do pós-vida e para protegê-los dos perigos que eles iriam encontrar por lá. Para os antigos egípcios, esse foi um momento de esperança, digamos assim. Você pode perceber que eles são diferentes dos gregos. Aqui os egípcios, eles estão sempre preocupados com o pós-vida. Eles aceitavam ter uma vida medíocre, né, por não fazer parte da realeza, não ser um guerreiro, não ser um escriba e por aí vai, mas eles eram muito esperançosos quanto ao pós-vida, o que é ao contrário dos gregos. Os gregos tinham medo do pós-vida em sua grande parte, porque a maioria deles sabia que eles iam todos para o inferno, né, para o submundo de Hades, e pouquíssimos seriam dignos para entrar no campo dos Elíseos.
Os egípcios eram muito mais assim abertos ao pós-vida, tanto é que existem muitos feitiços que protegem os mortos no pós-vida. Com os gregos a gente não tem isso. Com os gregos é mais uma questão de aceitação, é uma questão mais de apenas esperar a morte chegar enquanto você vê uma vida abastada, uma vida legal, bacana, entendeu? Com muitas guerras, com muitos confrontos, com muita riqueza, muito conhecimento, mas a gente bem sabia que para os gregos o pós-vida era uma questão de chegar. 90% das pessoas iriam para o rio Estige, enquanto os outros 10% poderiam ir para o campo dos Elíseos. Isso é papo para um vídeo para mais por frente, tá bom? Existe uma passagem no Livro dos Mortos onde eles falam para Osíris a abertura dos caminhos, que é mais ou menos assim: abri todos os caminhos que estão no céu e que estão na terra, pois sou filho bem amado do meu pai Osíris. Eu sou nobre, sou um espírito, estou equipado. Ó, todos vocês deuses e todos os espíritos, preparem um caminho para mim. É um dos feitiços, é uma das passagens dos feitiços que tem no Livro dos Mortos para Osíris, para uma alma que morreu e está clamando pelo pós-vida, pelo campus dos juncos, digamos assim. Mas, Matheus, qual é uma das ameaças do submundo? O que são? O que acontece? Por quê? Uma das ameaças mais perigosas do submundo é a Apophis, ou Apep. Apep é o inverso de Ra. Enquanto Ra, o deus Sol, é o Sol, Apep é a escuridão, é o deus do caos, ele é o deus da destruição. Então, todas as noites os egípcios acreditavam que Ra e Apophis batalhavam. E aí, quando Ra ele vai para o submundo, né, porque a gente tinha no Egito Antigo uma questão terraplanista, onde a terra era plana, eles não tinham conhecimento ainda de vastos oceanos, de vastas terras, da terra ser redonda, né, ser arredondada e achatada nos polos. Eles não tinham isso. Para eles, o Egito era só aquilo, era só o Egito mesmo. Aí tinha os beduínos ali embaixo, tinha os gregos ali em cima, né, um povinho ali pro canto mais, aí acabava. Então eles imaginavam que o sol era rolado no céu, quando Ra era rolado no céu pelo deus Khepri, né, o representado pelo escaravelho. E aí, todas as noites, Ra iria batalhar com Apophis. Apophis não poderia vencer. Se Apophis vencesse, seria a destruição de toda a criação de Ra, de toda a criação dos deuses, especialmente do pós-vida. Assim, vale uma adendo. Deuses do Egito não vale como referência para isso. A gente tem 1 ou 2 atores ali muito bons, mas não. Pode ter praticamente pegar um filme de gregos e troianos e botar no Egito. Se o falecido chegasse a ficar cara a cara com Apophis, eles tinham uma espécie de feitiço de proteção contra isso. E que isso está descrito no capítulo 7 do Livro dos Mortos, em português. Não serei inerte por você, não serei fraco por você. Seu veneno não entrará em meus membros, pois meus membros são os membros de Atum. É isso mesmo. E aí, show, tendo passado por Apep, Apophis, né, como você preferir chamar, ele seguia em frente no pós-vida. O falecido chegaria num labirinto protegido por uma série de portões. Para passar por cada um deles, o falecido deveria citar um feitiço muito preciso e assim gritar o nome do portão. Se a oração fosse correta, o morto teria a permissão de passar pelo portão e seria lhe dito a seguinte frase: passe, você é puro. Então a gente consegue entender a importância que os egípcios tinham em ter sempre os feitiços muito bem escritos em suas tumbas. Por isso que as tumbas eram muito bem decoradas, eram muito bem desenhadas, eram muito bem escritas. Não faltava um detalhe. Você pode precisar de qualquer tumba egípcia. E aqui eu deixei a tumba do faraó Sete I, onde ela é muito bem ilustrada, ela é muito bem escrita e ela foi encontrada praticamente intacta. Então, assim, é maravilhoso só de ver. Meu sonho. Um dia. Depois do labirinto chega a minha parte favorita, o Salão das Duas Verdades, onde o morto seria julgado pelos 42 juízes do submundo que eram regidos pelo deus do submundo, que é Osíris. E assim chegaria o morto jurando inocência de uma longa lista de pecados potenciais. Agora, fazendo referência ao capítulo 125 do Livro dos Mortos, inclui muitos exemplos. Aqui lhe citarei: eu não roubei pessoas, eu não roubei propriedades dos deuses, eu não fiz ninguém chorar, eu não copulei pecaminosamente, não fui a causa do terror de alguém, não fui impaciente, não matei gado sagrado, e por aí vai. As 42 leis de Ma'at, algumas delas estão na Tábua dos 10 Mandamentos. Se a gente pegar em questão de época, as leis de Ma'at são mais antigas do que a Tábua dos 10 Mandamentos, tá bom? A gente vai falar isso
mais tarde, depois. Depois da confissão veio o clímax do julgamento, a pesagem do coração. Anubis, o deus da mumificação, o deus associado aos ritos de mumificação, ele vai pegar o seu coração e colocá-lo na balança. Em um prato existe a pena de Ma'at, a deusa da verdade, harmonia, justiça e equilíbrio. E no outro prato, o seu coração. Tendo em vista que você já fez confissões, que você já fez, você se julgou inocente, a balança é para tirar a verdade, para tirar a prova dos 7, né, como fala. Enquanto a pena era a personificação da justiça, da verdade, do equilíbrio e da harmonia, o coração era a simbolização das ações da pessoa em vida, do que ela tinha praticado, as suas memórias, para que elas sejam contrapostas com suas confissões. Se ela se diz ser inocente, o coração dela vai tirar a verdade. Ou, né? Ela não passa. Aqueles que eram considerados impuros, isto é, o coração era mais pesado do que a pena, eles eram condenados a destinos horríveis. A gente tem um exemplo no Salão das Duas Verdades, em que nós temos a balança, a pena de Ma'at representada pela pena, né, num prato, e o coração no outro, e nós temos um demônio específico esperando o resultado da pena, que se chama Amit, ou Amut. Ele é um demônio que ele espera o resultado da pena, e se o seu coração for mais pesado do que a pena, bom, digamos que dali você não passa. Você é condenado ao esquecimento e à inquietude eterna. É um tipo de destino que os egípcios não queriam para si mesmos. No capítulo 53 do Livro dos Mortos, a gente tem uma espécie de representação de um dos tipos de problemas, né, que os egípcios, que eram considerados impuros, poderiam ter para si mesmos. Um dos castigos mais eternos e proferidos pelo Livro dos Mortos, neste capítulo 53, era ter de comer os próprios excrementos pelo resto da eternidade. E aqui cabe até uma passagem: eu detesto o que é detestável. Não vou comer fezes, não vou beber urina, não vou andar de cabeça para baixo. Outras frases também no Livro dos Mortos, neste capítulo específico, eles mostravam também outras frases temidas, que incluíam fome e sedes perpétuos, ser fervido e devorado por um animal selvagem. Parece o inferno. Coincidência? Tão importante era a pesagem que os egípcios moldavam amuletos, o escaravelho do coração, que eram colocados no coração do falecido antes da mumificação. Você já deve ter visto essa cena em algum filme. Muitas vezes estava escrito neste escaravelho o verso do capítulo 30 do Livro dos Mortos, que assim lhe citarei: ó meu coração que recebi de minha mãe, ó corações de minhas diferentes idades, não se levante como uma testemunha contra mim, não se oponha a mim no tribunal, não seja hostil à minha presença no guardião da balança. A gente está fazendo referência ali ao Salão das Duas Verdades. E se eu fosse considerado uma pessoa justa? Bom, se o seu coração passasse no teste, era só o lance. Tote, o deus da sabedoria, vai registrar o momento, e aí você é buscado na prova balança pelo deus Horus, filho de Osíris, que te leva à presença de Osíris, Ísis e Néftis. O campus dos juncos, né, que em egípcio é Aru, eles são descritos como eternos campos muito verdes de juncos, né, onde você precisa trabalhar, você não precisa ficar sem fazer nada, você não fica sem fazer nada, você precisa realizar agricultura, mas o trabalho não era tomado, porque se você foi sepultado com servos em estátua, você poderia usar estes servos como recompensa pelas suas ações em vida para trabalhar para você no pós-vida. Eles não eram vivos, né? Eles eram estátuas que ganharam vida e agora eles te servem. A terra é descrita em abundância, em rios, em vegetação, campos bonitos, muito férteis, né? A presença dos deuses, especialmente Osíris, nos quais a cevada cresceria até 5 côvados de altura. Não era, no entanto, um paraíso espiritual. Houve certas recompensas físicas também, como é descrito no capítulo 110 do Livro dos Mortos. As necessidades e prazeres corporais não foram dispensados, não foram abandonados depois que alguém passou para a vida após morte. Muitos dos prazeres da vida, como beber, comer, se divertir, copular, existiam também ali. No capítulo 125 do Livro dos Mortos, promete bolo de Axens, uma jarra de cerveja, um bolo de percém e uma porção de carne no altar do grande Deus. Eu gostaria de fazer um adendo aqui, que quando eu estou citando Deus, eu não cito Deus cristão, tá? Só para deixar bem claro. Na cultura egípcia, Deus era sinônimo de Osíris. Os egípcios sempre citavam o nome do Deus, né? Por exemplo, a deusa Sekhmet, Bastet, nós temos Ra, Ptah, Anubis, Tefnut e por aí vai. Agora, quando o egípcio não dizia o nome do Deus, apenas dizia Deus, eles já sabiam que era Osíris. Nem sempre foi assim, né? Mas em grande parte dos períodos egípcios, dos reinos, da cultuação aos deuses, quando Deus viveu no Egito, quando os egípcios diziam que Deus era Osíris. Como eu falei
anteriormente, os egípcios, os mortos, precisariam trabalhar assim também no pós-vida. O plantio e a colheita foram incluídos nas recompensas, né? Já que você é uma pessoa. E aí, fazendo o adendo que eu falei agora há pouco, se o morto ele foi sepultado com algumas estátuas, 1, 2, 100 estátuas em sua tumba, as estátuas ganhavam vida e iriam trabalhar para você no campo. Lógico que você também ia trabalhar, né? Você não estava mais de férias. Eles acreditavam que a magia convertia as estátuas em vida, para que elas pudessem trabalhar para você no pós-vida. Na parte inferior de cada estátua estava inscrito um capítulo do Livro dos Mortos, o nome do falecido, a quem a estátua iria servir, onde ele era contabilizado para fazer qualquer tipo de serviço no domínio do deus. O deus Osíris. Eles poderiam fazer a irrigação dos campos ou remar areia do leste para o oeste. Aqui o farei, aqui estou. É um dos textos que ficavam escritos na estátua para que a estátua, quando ganhasse vida, ela ganhasse vida apenas no propósito de servir. Pois é, né? Uma ênfase na redenção física e espiritual reflete as ansiedades do povo egípcio naquela época, uma sociedade perturbada pela aniquilação do corpo. No entanto, a recompensa que o Livro dos Mortos assegura para todo mundo que seguir todos os padrões morais corretamente, ela é assegurada, ela é afirmada com veemência, que é mais ou menos: ele florescerá e seus filhos florescerão. Ele será introduzido com os reis do Alto Egito e os reis do Baixo Egito. Ele estará na suíte de Osíris, uma questão 1.000.000 de vezes verdade. O Livro dos Mortos é composto por vários textos e ilustrações. A maioria dos textos começa com a palavra Ro, que pode significar boca, fala, soletrar, expressão, encantamento, ou até capítulo de um livro. Essa ambiguidade, ela reflete a semelhança no pensamento egípcio entre a fala ritual, né, sobre o que é proferido magicamente, e o poder mágico. No contexto do Livro dos Mortos, é normalmente trazido como capítulo ou como feitiço, a tradução dessa palavra que nós citamos agora há pouco. Então, meus amores, no momento são cerca de 192 feitiços descobertos. 192 feitiços para serem usados como proteção no pós-vida. Então, se existe tanto feitiço assim, a gente não consegue imaginar quantos perigos realmente tem no mundo espiritual, não é? São 192 feitiços conhecidos, embora nem todos os manuscritos contenham todos eles. Esses feitiços serviam uma série de propósitos, né, de proteção, poder abrir portões, como falamos anteriormente, né? Alguns têm a intenção de dar ao falecido conhecimento místico da vida após a morte, ou talvez identificá-lo com os deuses. Por exemplo, existe um dos feitiços do Livro dos Mortos, é uma descrição muito obscura do deus Atum, né, onde ele também é citado na oração de proteção contra Apófis, que nós conversamos agora há pouco. Existem outros encantamentos também que servem para garantir que diferentes elementos são assegurados. Como assim? O próprio ser do morto, o próprio ser, o corpo dele, o poder místico que ele vai ter no pós-vida, para que ele tenha controle sobre o mundo ao seu redor. Outros feitiços também protegiam o falecido de várias forças hostis que tinham no pós-vida, né? No caminho dele espiritual até o Salão das Duas Verdades. A gente bem sabe, como nós já conversamos, que você não morre e aparece no salão. Tem diversos caminhos, diversas fases que você precisa passar, especialmente aquela que você poderia encontrar Apófis. Se você não consegue banir Apófis, digamos que você não pisa no salão. Um dos feitiços que mais aparecem no Livro dos Mortos, que eles mais deixavam com prioridade, eram os rituais e feitiços que poderiam ser utilizados durante a pesagem do coração. É a parte mais importante. Se você conseguisse chegar no salão, é ali onde era o clímax, né? Onde era o lugar mais importante e é onde você precisa estar. Durante a maior parte de toda a contextualização do Livro dos Mortos, não houve uma estrutura ou ordem definida. Na verdade, até o estudo pioneiro de Paul Barguet, em 1967, de temas comuns entre egiptólogos, eles concluíram que não havia nenhum tipo de estrutura interna. É apenas a partir do período Site, 26ª dinastia, que existe uma ordem definida. O Livro dos Mortos deste período Site, eles organizam o Livro dos Mortos em 4 capítulos. Do primeiro ao 16, o falecido entraria na tumba e desce ao subterrâneo, né, ao submundo, ao caminho espiritual, e o corpo recupera esses poderes de movimento e fala. No capítulo 17 ao 63, eles explicam a origem mítica dos deuses e lugares, né, do caminho espiritual. O falecido é feito para viver novamente, para que ele possa surgir, renascer como o sol da manhã. Do capítulo 64 ao 129, o falecido viaja pelo céu na Arca do Sol, como um dos mortos abençoados.
À noite, o falecido viaja para o submundo para aparecer diante de Osíris. Do capítulo 130 ao 189, tendo sido justificado, o falecido assume o poder do universo como um dos deuses. Aí também é explicado sobre, inclui vários capítulos sobre amuletos de proteção, fornecimento de comida e lugares importantes. Vale lembrar que alguns papiros eram encomendados por escribas. Eles foram encomendados por pessoas em preparação para seus próprios funerais ou por parentes de alguém recentemente falecido. A pessoa em si que morreu, não preparou o funeral dela, algum parente próximo pode preparar o funeral dela. Como acontecia. E eram itens caros. Né? A fonte dos achados, eles colocavam o preço de um pergaminho do livro dos mortos como um deben, que talvez na época era representado pela metade de um salário de trabalhador. O próprio papiro era caro pra cá. Pois, por que eu tô dizendo isso? Existem muitas evidências de reutilização de papiros. Então, nem todo mundo utilizava um papiro para o pós-vida, né, do livro dos mortos, para poder fazer uma preparação ritualística para você mesmo, com um papiro novinho em folha. Alguns deles eram reutilizados, uma vez, duas, três vezes, e por aí vai. Em um dos capítulos do livro dos mortos, existem evidências de um papiro de segunda mão ser utilizado. A maioria dos proprietários deste livro dos mortos eram proprietários da realeza, parte da elite social. Como nós já falamos, inicialmente eles eram reservados exclusivamente para a família real. As dimensões encontradas do livro dos mortos, elas variam bastante. O mais longo tem 40 metros de comprimento, enquanto alguns têm apenas 1 metro. Eles são compostos por folhas de papiros unidas. Cada papiro individual tinha de 15 centímetros a 45 centímetros. Os escribas que trabalhavam nos papiros dos mortos, tomavam mais cuidado com o seu trabalho do que aqueles que trabalhavam com textos mais mundanos. Foi tomado cuidado para enquadrar o texto, né, dentro das margens e para evitar escrever nas juntas entre as folhas. As palavras peret e hero, ou surgindo durante várias vezes, ou traduzindo, surgindo durante o dia, às vezes aparece no verso da margem externa, talvez servindo como rótulo. Os livros geralmente eram pré-fabricados em oficinas funerárias, com espaços sendo deixados para o morto ir lá colocar seu nomezinho posteriormente ao seu falecimento, não antes. Por exemplo, no papiro de Ani, o nome Ani aparece na parte inferior ou superior de uma coluna, ou imediatamente após uma rúbrica que o apresente como locutor de um bloco de texto, né, no hieróglifo. O nome aparece com uma caligrafia diferente do resto do manuscrito e em alguns lugares está escrito incorretamente ou totalmente omitido. O texto de um dos livros dos mortos, no Novo Reino, era geralmente escrito em hieróglifos cursivos, a maioria das vezes de esquerda para a direita. Os hieróglifos estavam em colunas que eram separadas por linhas pretas, um arranjo semelhante ao usado quando os hieróglifos eram esculpidos em paredes de tumbas ou monumentos. As ilustrações que foram descritas no livro dos mortos foram colocadas em quadros acima, abaixo e entre as colunas do texto. As maiorias das ilustrações ocupavam quase o papiro inteiro. Mas Mateus, você falou sobre o campo dos juncos. O que é? Vamos lá. Depois que você passou por todo o julgamento, você foi aprovado, seu coração é mais leve que a pena, Osíris, na presença de Néftis e Ísis, abririam um portal para que você fosse ao seu reino, para que você fosse convidado, você fosse permitida a entrada no campo dos juncos. O campo dos juncos é o paraíso celestial onde Osíris governa. É descrito pelos egípcios antigos como o Ka, uma parte da alma no delta do Nilo. Os antigos egípcios acreditavam que a alma reside no coração, então por isso assim depois da morte ocorre a pesagem do coração, depois de todos os caminhos que nós citamos agora há pouco. Agora fazendo um adendo aqui, vocês conseguem notar que durante a mumificação todos os órgãos são retirados, o corpo é secado em natrão, que é uma espécie de sal, né, que suga tudo, deixa bem sequinho, todos os órgãos são retirados, menos o coração. Enquanto vocês estiverem presentes em cenas de mumificação em que apenas o coração é deixado e os órgãos são colocados em jarros canópicos, isso significa que esse tipo de mumificação ainda preserva a crença que a alma vai ser julgada no salão das duas verdades. Então é interessante você prestar atenção a todos os detalhes da mumificação, o escaravelho que vai no peito, as inscrições que são feitas no sarcófago da pessoa, do morto, as inscrições em hieróglifo cursivo que é feito no linho que é colocado em volta do morto. É interessante você verificar todos esses detalhes para que você consiga identificar qual tipo de mumificação está sendo feita ali. Existem mumificações em que até o coração é retirado, o morto fica lá vazio e deixa apenas a imagem dele preservada dentro da tumba, tá bom? O campo dos juncos, eles teriam espiritualmente falando, teria uma localização no leste, onde o sol nasce, é descrito como os campos sem limites, como aqueles da túnel terrestre. Este terreno seria ideal para a caça,
para agricultura, né, plantio, como nós já falamos anteriormente, e a alma, ela fica ali para viver pela eternidade, já que ela teve uma vida digna, nada mais e melhor do que viver pela eternidade em paz, tranquilidade e sem boleto para pagar. Mais tarde, Aru, né, que é o nome egípcio para Juncos, né, onde era a palavra associada ao paraíso celestial onde os dignos governam, que as almas dignas viviam, residiam. Foi concebido como uma série de ilhas cobertas por campos verdes, campos de juncos, onde Osíris também governava por lá, e que também foi conhecido como o campo das ofertas, digamos assim. Então, meus amores, vocês entenderam como era o livro dos mortos? Este vídeo que eu tô fazendo aqui agora, ele vai servir para consulta no futuro. O nosso conteúdo vai ficar bem mais profundo daqui a algum tempo. E aí o conteúdo vai ficar tão profundo que esses vídeos que eu estou fazendo agora vai servir para consulta, entendeu? Então por isso que eu estou fazendo com muito carinho para vocês, para que vocês entendam qualquer dúvida, pode ser a mais imbecil. Eu sou do tipo de filosofia que se você não perguntar, você já sabe. Então você pode perguntar aqui nos comentários, eu vendo a notificação, eu vou te responder, tá bom? E aí a gente vai aí. Conhecimento tem que ser passado para frente, tá? Não tem que ser preservado só para você mesmo, até porque conhecimento para você sem passar para frente não serve para nada. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nos estudos. Lembrando que esse vídeo vai servir para futura referência. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse, que vai cheio de coisa boa vindo aí, tá bom? E tenham todos um ótimo dia. Não aguela que aguente. Mais de 9.000!